Então, olá a todos os ouvintes da CFM e também quem nos segue nas várias plataformas digitais. Este podcast com Elsa Gomes, que se chama Metro e Meio de Conversa. Hoje o meu convidado... Oh Rui, achas que se eu deixar aqui esta claquete, isto vai ficar bem? Olha aqui, assim, como quem fica. Extraordinário! O meu convidado hoje, um convidado muito especial também. Eu sei que digo sempre que os convidados são todos especiais, mas de facto são. Ele chama-se Mário Neto, nasceu no Brasil, mais propriamente na cidade do Rio de Janeiro, e veio para Portugal no ano 2000, correto? É Olá! isso mesmo. Olá, então, Mário. Elzinha, tudo bem? Tudo. Olha, desde já eu agradeço-te imenso. Eu é que tenho que agradecer pelo convite. Teres aceitado este desafio, porque tu, que já me conheces há uns anos, pronto, sabes da imprevisibilidade que está aqui dentro neste metro e meio de gente. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. É, não é? Portanto, só vêm pessoas aqui muito corajosas aqui ao podcast da Elsa Gomes, metro e meio de conversa, que depois acaba sempre por se arrastarem, não é nada metro e meio, têm sido quilómetros de conversas muito interessantes. Obrigada. Nada, obrigada a você. Desde já, muito obrigada. E também a CFM pelo convite. E a CFM também, que está aqui. Aliás, estamos a gravar o podcast aqui nos estúdios da CFM e tu estás aqui por dois motivos. Primeiro, porque tu vieste para Portugal no ano 2000 e vieste para fazer rádio também. Mas começando pelo início, portanto, a tua formação, portanto, tu nasceste no Rio de Janeiro, depois fizeste a tua escola normal, depois... Aquilo que nós chamamos aqui o secundário. Secundário, exato. Em brasileiro é vestibular. Não, Estou falando, é isso, falei mal. O vestibular a gente faz para depois ir para a faculdade, né? Então, mas é isso, então é secundário. Depois do secundário. Depois do secundário faz uma prova. Vestibular. Faz um vestibular para ir para a faculdade. Eu fiz contabilidade, que eu já trabalhava na área bancária e isso tudo. Mas desde o secundário já passava música, já foi quando eu comecei na escola. No secundário, um amigo, porque eu sou do Rio de Janeiro, mas morei em Salvador também, da Bahia. E tinha um colega da escola, de turma, que já era DJ, então me deu ali uns passos. Exato, portanto, essa é a segunda razão pela qual estás aqui. Tu tens duas vertentes, portanto, rádio, DJ, neste momento já não estás a exercer a parte da rádio, mas foi aí que nós nos conhecemos. É verdade. E a parte do teu gosto pela música. Como é que decidiste, e numa altura que Portugal, e aliás o tema da imigração é um tema que está na ordem do dia. Não dá para fugir, né? Não dá para fugir, está na ordem do dia. Como é que no ano 2000, portanto, estamos a falar há 25 anos, como é que um brasileiro jovem, não é? E continuas a ser jovem, mas como é que decidiste vir para Portugal? Tinhas alguma ponte de ligação? Tinhas familiares? Ou disseste, olha, vou para Portugal? Como é que foi esta... A maioria dos brasileiros... os brasileiros todos dizem, né, que a gente tem as raízes, né? O avô, o tataravô. E geralmente é mesmo assim. Mas no meu caso, não. Eu desde muito novo sempre tive uma veia, não sei porquê, apesar de ter uma vida estabilizada, de querer emigrar. Mas a gente no Brasil é normal, tem uma imigração muito forte para os Estados Unidos, aquela coisa de Estados Unidos e tal. Mas Portugal surgiu, como tudo na vida da gente, às vezes a vida, né, tem os altos e baixos. E encaminha-nos para certas direções. E eu, como eu disse no início, eu morei em Salvador e comecei a fazer rádio lá. E a pessoa que eu conheci, que foi meu diretor lá na rádio em Salvador, depois foi para o Rio, quando eu voltei para o Rio, tivemos numa rádio lá também. E depois ele veio para Portugal. E a gente, naquela altura, hoje é tudo diferente, hoje a gente tem as redes sociais, naquela altura eu mandava cassetes para eles, era Temos cassete, internet. Não tínhamos nada disso. Não havia nada, não é? E a gente trocava muito informação de música assim, o que saía lá eu mandava para cá e vice-versa. E depois, em 99, pronto, houve essa possibilidade, houve um período lá que eu tive aqueles nossos períodos sabáticos, né? Pensar o que a gente vai fazer. O que eu vou fazer da minha vida? É hora de girar e tal. E aí recebi esse convite para vir, mas hoje a questão da imigração foi tudo mais facilitado, na minha época não.
Eu praticamente tive que ter uma carta convite, etc. Então eu vim para trabalhar mesmo na rádio, uma rádio Leiria. Portanto, esse teu amigo que eu penso que ele foi meu professor. Foi o Walter Marques. O Walter. Exato. Ele era diretor na rádio. Na Rádio Lis, na altura não. Não, ele já tinha abraçado o projeto da 94. Já da ele 94. É que fez a Rádio Lis, que foi bem antes, foi no meados dos anos 90. E depois, em 98, ele recebe o convite para assumir a 94 FM, que foi um estrondo na altura. Sim, e que durante muito tempo foi a rádio de proximidade e da Zona representante Centro, da Zona Centro e mais propriamente da cidade de Leiria, que aliás foi onde nós nos conhecemos. Exatamente, porque a 94 tinha uma abrangência muito grande, ia até quase a Coimbra, ia até quase a Santarém. Depois o dono da rádio na época comprou uma repetidora no Cadaval, então já pegava mais ali para as Caldas também. Então tinha uma abrangência muito grande. E naquela época, né, não tinha nada. Ou você ouvia rádio, ou você ia às discotecas para ouvir música. Sim, ou vias televisão, Sim, mas também, quer dizer... Mas pronto, só tinha os canais... Sim, ou rádio, ou... não tinha, hoje não, né? Hoje você tem Netflix, hoje você tem YouTube. Tens Spotify, tens YouTube, tens tudo. Olha, e essa decisão que tomaste, quando o Walter te faz esse convite, portanto, tu disseste, olha, vou. Eu vou, mas na minha cabeça era 6 meses, 1 ano. Né? Pensaste assim, não, isto, Portugal... Não pensei muito, não. Eu já tinha vindo aqui em 97. Já conhecias, não foi a primeira vez que... Já tinha ficado na casa dele, eu já tinha vindo à Europa, mas fiquei em Leiria, aqui na Zona Centro, uns 10 dias. Deu para conhecer e tal. E sempre tem aquela coisa do frio, mas eu vim também numa época que eu nunca tive esse problema de frio, apesar de ser do Rio de Janeiro, que faz 50 graus, 45, mas nunca tive esse problema. Eu achei a cidade simpática, mas depois há aquele choque todo, né, quando você vem para cá. Que é um choque cultural. Diz-me o que é que sentiste na altura. Portanto, tu vens com uma perspectiva de estar aqui 6 meses a 1 ano e de repente acabaste por ficar mesmo, não é? Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei e fui logo para a rádio trabalhar. Com produção, os spots, publicidades, tudo. A coisa que mais me fazia confusão é porque você está no Rio de Janeiro, você quer comer sushi, você com às 2, 3, 4 da manhã. E às vezes a gente chegava na rádio e ficava na rádio até 10, 11 horas e... Já não tinham sítios para ir jantar. Aí me dizia, não, aqui agora não tem nada. A gente só tinha um McDonald's em Leiria, só para você ter uma ideia. E tinha uma roulotte ali, em frente às piscinas, que era onde a gente Das bifanas. Das bifanas. Também há de estar aqui no meu podcast. Foi. Essa mítica... Exato, que era a única que tinha também na época. Então isso foi o que me chocou, porque... A gente, né, é normal, né? Uma cidade com 15, 18 milhões de pessoas. Sim, exatamente. E vens para uma cidade que há 25 anos não tem nada a ver com o crescimento que tem agora. Além dessa parte da comida, mais alguma coisa a nível cultural que te tenha... Pronto, eu imagino que sim, algumas coisas tenham mexido contigo, porque também Portugal, né, há 25 anos era muito mais fechado, não é? E tu vens de um país... que é um bocadinho mais mente aberta, digo eu, mesmo já na altura. Evoluiu bastante, mesmo a nível de tudo, das pessoas, modo de se vestir, etc. Evoluiu bastante. E na altura foi um choque para ti? Algum episódio assim que te lembres, assim, mas isto não me está a acontecer? Não, eu me lembro de... A rádio nos dava uma projeção muito grande, né? Porque a gente tinha acesso a tudo, a rádio era muito ouvida. A gente ia para qualquer lugar, tinha... E tu vieste fazer um programa em direto? Estavas todos os dias na rádio? Eu quando vim, eu só trabalhava na rádio. Era full time lá. Mas o primeiro ano e meio, eu não tive no ar. Eu estava no ar como... eu estava no ar com o programa de Dance Music, que era o programa que era das 1 às 2 da tarde e das 10 às 11 da noite, diário. Segunda, onde tu passavas música? Música, né, discoteca, música, dance, tudo quanto era tipo, tendências. Porque naquela época a gente tinha muitas discotecas, né? A noite era uma coisa... Sim, a noite era vibrante, exato. Era vibrante. E então, a gente
só trabalhava, mas era divertido, a gente corria, fazia praias, a gente dava brinde na rua, Faziam diretos? Faziam direto na praia, não. A rádio era muito ouvida, era uma coisa mesmo assim, muito, muito boa de se fazer. Uma coisa caricata, é até um bocado estranho falar isso, me chocou, mas isso, como tudo, evolui, né? Por exemplo, mesmo as pessoas, antigamente, mesmo quando eu cheguei aqui, você ia numa discoteca e tal, o pessoal usava muito preto, muito... As pessoas, cor, não é? Parecia que estava tudo, estava tudo num funeral e tudo, mas o que é isto? Porque lá, por exemplo, mesmo o normal da gente, a passagem de ano, a gente passa tudo de branco, né? É verdade. Aqui não, aqui... Então, tudo muito preto, é curioso esse pormenor, não é? Essas coisas curioso. Que... A língua, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, não é que eu seja contra, né? As pessoas às vezes me abordam no Brasil, porque a gente está sofrendo uma crise de migração muito grande nos últimos, 5, 10 anos para cá. E eu tenho vários amigos meus que largaram as coisas lá, mas pessoas de posses e tudo, e estão morando aqui pela segurança, etc, etc. Mas as pessoas, quando me abordam e me perguntam, não dá pra gente pintar uma coisa linda e maravilhosa, porque não é, as pessoas se iludem. Tipo assim, não, a língua é igual. Não é, gente. A língua é completamente diferente. Completamente diferente, não é? Viado quer dizer uma coisa, em Portugal, e no Brasil é outra. Essa é assim a primeira que eu me lembro. O Rui Pereira está ali perdido. Então, mas é verdade. Não, mas é verdade, porque não é igual. Agora é assim... Pinto também é outra coisa. Pinto também é... Não é? É verdade. Não posso dizer. Que horas são? Quer dizer que isto está a passar. Está a bolinha, não é? Isto não é conteúdo. Bolinha vermelha. É bolinha, não é? Pronto. E depois, isso, por exemplo, é uma coisa que... Porque, assim, os portugueses sempre levaram com novelas brasileiras, com música brasileira e tal. E a gente no Brasil, infelizmente... Vocês não foram impactados da mesma forma. A única referência portuguesa que a gente tem no Brasil era o saudoso... Como é o nome dele? O Eusébio? Não, o cantor Elcio. O cantor Carlos do Carmo? Não? Que vive o Roberto Leal. O Roberto Leal, certo. Referência saudoso. do Brasil era o Roberto Leal. Entendeu? Então, quando se falava... E os Mamonas Assassinas, que depois fizeram aquela música do Vira. Exato, do Roda, Roda, Vira. Roda, Roda, vai, me passaram a mão da bunda. Então, é normal que as pessoas não entendam. Eu tenho amigos meus que, quando vieram aqui a primeira vez, isso é verídico. Chegaram aqui no aeroporto em Lisboa e os funcionários a falarem rápido e ele pediu para falar em inglês, porque não entendia nada. Assim, olha, mais devagar. É muito giro. Eu, por acaso, tenho uma história na televisão há um programa que eu vou a convite do Fernando Alvim, não sei se já te confidenciei isto, mas posso dizer aqui publicamente uma história que guardo com carinho. Fui ao primeiro programa do Fernando Alvim, na altura quando ele estreou na RTP2 como é que se chamava o programa? Agora deu-me uma branca. O 5 para a meia-noite. 5 para a meia-noite começou com... quando o Fernando Alvim começou este programa. Vou ao primeiro episódio dele e a convidada é a Daniela Mercury. E a Daniela Mercury, que curiosamente ainda nem se tinha assumido, portanto... E ela foi muito giro, porque ela é muito simpática, ela estava a falar aquele brasileiro dela e ela na altura... Ela é baiana também. Sim, baiana. Que já é outro tipo de sotaque, exatamente. É outro tipo de... Baiano não nasce, eu sei, baiano não nasce, baiano estreia. Baiano não morre, baiano sai de cena. É isso, né? O Rui Pereira não sabia. Sabias, Ruizinho? Estás a ver? Assim, toma notas, está bem? Anota. Começa a anotar. E então, foi muito engraçado, porque nós antes de entrarmos no ar... Ela super simpática, muito simpática, e eu disse-lhe que era super fã dela e foi das pessoas dentro do espectro musical, pessoas conhecidas que eu gostei mesmo de conhecer e não me defraudou, e fiquei ainda a gostar mais dela. E então ela começa a dizer assim, eu adoro a vossa língua, olha, eu até tenho um personagem, ela começa a dizer, eu consigo falar português de Portugal, e ela, nós... chorámos a rir as duas e estivemos assim numa conversa muito descontraída e de facto a língua é diferente, As pessoas diferente. Que, mesmo assim, e há 25 anos atrás ainda era mais. Hoje não, por exemplo, hoje lá você liga nos canais pagos,
E você tem a SIC Notícias, você tem a RTP Internacional. Claro, há outra dinâmica. É diferente, entendeu? Outra As dinâmica. pessoas já é diferente. Mas também é engraçado, e falando na língua, que a cultura brasileira está tanto na internet que também há um outro fenómeno que é as crianças, e nomeadamente estou-me a lembrar dos meus sobrinhos, que começam a usar palavras brasileiras porque só veem vídeos, desenhos animados em brasileiro. Exato, Isso é um fenômeno mesmo. Não é? Vocês estão a falar brasileiro? Eu não estou a perceber. E falam mamãe, em vez de falar mamãe, falam mamãe, papai. Papai. Pronto, isto e é um choque, eu tenho amigas com filhos de 3 anos, 4 anos, que não ficam repreendendo, mas... Sim, porque eles vêm, até porque agora, também tem muitos filhos de brasileiros aqui nas escolas, para além dos vídeos, eles estão em contato direto com a cultura mais próxima. Eu sou a favor desta mescla, mas português de Portugal é uma coisa, português do Brasil é outra. Portanto, se estamos em Portugal, vamos falar português, minha gente, por favor. Por favor. Que eu tempo começa a dar calores. Olha, e por falar em calores, Mário, desculpa, eu não resisto. Eu não sei se quem nos ouve na rádio, mas isto, olha, isto é dar andamento. Ventilador portátil. Eu tenho as uma coisas que você, olha, já viu. Que eu vim buscar, que até dá com este rosa, Mário, eu sei. Só tudo para eu ficar confortável, e os meus convidados também, se quiserem. É verdade. Porque eu sou um bocadinho anti-ar-condicionado. E, portanto, isto é extraordinário. Pois sim, agora parece que o verão chegou mesmo, né? Então, graças a Deus. Ainda bem. Graças a Deus. Mário, vais para a rádio, portanto, começas a ter o contacto com Leiria profundamente, e a rádio 94 FM na altura estava mesmo numa fase explosiva, e acabaste por ficar. Portanto, 6 meses, 1 ano, foi 2, 3, 4, 5 e 6. Porque depois, como era DJ da rádio, pronto, as portas se abriram, como eu disse naquela época, você sabe bem, tínhamos muitas casas, né? Muitas discotecas. Havia um ritual, as pessoas jantavam, iam para um café tomar café, depois iam para um bar e depois aqui para a discoteca. E pronto, depois comecei a trabalhar em bares e discotecas sempre, ligado à rádio, e não só, porque depois há ali um hiato que eu saio da rádio, no final de 2000 no início de 2003. Mas depois fui viver a minha vida no meu trabalho. Na tua área da contabilidade? De contabilidade. Mas sempre ligado à noite, sempre ligado às festas, sempre. E já tinha começado no Brasil e ando até hoje. A música está sempre presente. Está sempre ligada. Falando da música, o que é que sentes também como DJ e tu que continuas a exercer e bem essa tua parte profissional, sentes que a música mudou muito os gostos das pessoas? Nós, hoje em dia, vamos a uma festa e está tudo muito diferente. Você também sabe bem o que é isso. Pois sei. Mas quero saber a tua opinião. Eu acho que eu sou muito de boa a nível de tudo, de música. Assim. O que eu sinto que é bom e funciona, eu gosto. Olha, na minha época, há 25 anos atrás, o que bombava era o Helder Rei do Kuduro. O Kuduro, depois houve a Kizomba, eu consigo... A Kizomba foi um fenómeno incrível. Tanto a Kizomba como o funk foram fenômenos que aconteceram, pararam e voltaram. Porque eu passava música em 2002, 2003, foi quando apareceu a Kizomba mesmo, Chiquinha Tarraxinha e coisas assim. Depois a Kizomba sumiu do mapa, entrou o reggaeton e outras coisas. E depois, mais recente, em 2010, 2011, voltou. Voltou com força. E o funk foi a mesma coisa. Mas a nível de música, eu acho que às vezes as pessoas dizem assim, Portugal está atrasado em músicas. Eu não vejo assim, eu faço muitas festas particulares, casamentos e tal, e eu acho que tem músicas que são intemporais. E em determinado tipo de festa, uma coisa é você tocar num bar, uma coisa é você tocar E vais ao encontro das tendências, não é? Não tem como não ser diferente. E depois, eu acho que eu e alguns colegas meus que são DJs também, eu acho que para a gente se aguentar o tempo que a gente se aguenta, eu não vou estar aqui a falar idades, mas você sabe, mas se eu estou aqui há 25 anos, já tinha pelo menos uns 6 anos no Brasil, são mais de 30 anos.
e a gente ainda é convidado para festas, para isso e para aquilo, é porque funciona, né? Tem alguma razão. Então tu começaste pelo vinil, aposto. Tu Sim, passavas vinil. Não é? Na verdade isso começou mais porque o meu pai gravava cassetes, né? Então eu chegava em casa, o meu pai já tinha uma aparelho, ele gostava, meu pai sempre gostou muito de música. E foi daí, então eu já tinha uma aparelhagem, e quando eu tinha ali 16, 17 anos, e eu comprava, foi naquela altura do vinil, né? Mesmo no Brasil. Os discos era o Google, o mesmo movimento cultural que houve aqui nos anos 80, com bandas tipo Chiclete, tipo Antônio Variações, tipo tudo isso, aconteceu no Brasil também igual, entendeu? E foi aquela época áurea da música, no 80, não é? onde tanto do rock nacional quanto do rock internacional. Então eu vivi isso tudo. Então eu já comprava, pronto, aí fui me aprimorando. Começaste a comprar vinis. Depois comprar vinis, exato. Na época eu aprendi em vinil, mas ali foi em 88, 89, mas em 90 saem os CDs e então depois... E aí já o CD. Mas ainda era muito vinil. E a gente no Brasil, mesmo a nível de equipamento, não era muito fácil, a gente tinha que mandar vir os equipamentos dos Estados Unidos, porque o material bom. No Brasil era muito fechado, a gente não tinha um mercado... Não tinham acesso. E tal. E pronto, eu costumo dizer, e às vezes quando a gente está em resenhas, e sou privilegiado por ter vivido aí, de ter estas apanhado épocas todas. E agora o vinil voltou a nova. Exato. Voltou, quer dizer, é curioso. Eu tenho uma ideia, já comentei isto também com algumas pessoas que estão na área da música, penso que o CD vai voltar novamente. Vai voltar e não vai ser para os campos da agricultura, onde às vezes nós vemos, adoro. Vocês já viram? As pessoas me estão a ouvir e ver. Vocês já viram? Aqueles CDs que às vezes têm pendurados, a pessoa vai assim no carro. E eu achava aquilo estranho, que para afastar os pássaros. Ah, é? Sim. Nunca viste? Não, nunca vi. Rui, já viste? Por favor, eu não estou crazy. Portanto, não é para os pássaros ouvirem música. Não, mas é assim. É mesmo com o reflexo, eu penso que mas isso não precisa saber que vai voltar, é só você ir na Feira de Maio e tem lá a banca dos CDs. Ainda não fui à banca dos CDs, eu vou-te dizer, na Feira de Maio ainda só fui. Fui comer... Uma farturazinha? Sim, as farturas têm que ser. E fui aos restaurantes, pronto. Porque gosto sempre, pelo menos uma vez é da praxe, ir Para o restaurante, Sim, é como eu também. Mas eu, por acaso, semana passada estive na feira a jantar e está lá a banca dos CDs, por isso... E mudou, né? Agora é tudo digital, é nas plataformas. O que é que tu pensas desta nova geração de DJs que agora, pronto, como é óbvio, há sempre coisas... Não Olha sei. a tua cara. Não. Deixa-me pôr aqui. Vai. Vai só por um bocadinho. Me assusta um pouco. Pronto, já tive a oportunidade de estar com alguns DJs de renomes aqui em Portugal. E me assusta um bocado ver hoje, por exemplo, eu tenho muita influência, gosto muito de Bob Sinclair, David Guetta. E Dimitri também? Dimitri também, mas já é mais recente. Bob Sinclair começou aí... Foi o mítico. Os franceses dominaram a cena ali aqui. Terá sido talvez dos primeiros, não é? Não estou errada nisto que estou a dizer, Paixão. É porque ele começa ali em 98, 97, que começa... Muito fora. Fora da caixa. Então... E hoje me assusta verem relatos deles mesmo, dos dois, que está aí, só procurar no YouTube, deles a dizerem que hoje não é como era antigamente, né? Porque as pessoas não estão a curtir o som, as pessoas estão ali com os telemóveis, a cena está... Estão, mas não estão. É verdade. Estão, mas não estão. E ele, vi uma reportagem dele ele dizendo que tocou tudo, e as pessoas não reagiam, e ele não sabia mais o que fazer, quase que estava desesperado. Por isso, eu não sei, a nível de futuro, não sei como é que vai ser. Né? Interessante o que estás a dizer, porque mesmo em concertos de música ao vivo, nós, quando vamos ver uma banda, assistimos, eu assisti a esse fenómeno quando fui ver Sting, Marés Vivas, e estava toda a gente com o telemóvel, eu acho que era das poucas pessoas que eu não estava a filmar. Ou seja, Eu queria ver, não é?
E hoje, mas depois estão a filmar e não vão ver aquilo que estão a filmar. Parece que o telemóvel já é uma extensão do corpo. É verdade, é verdade. Verdade? Quando se calhar uma ventoinha dava mais jeito. E esta não funciona, é pilhas. Pois é. É Não manual. Não é? É manual. Portanto, Pois é, eu não... Esta coisa dos telemóveis que parece que nos retira um bocado a humanidade. É verdade. E o facto de estarmos presentes num sítio e estarmos mesmo de corpo e alma. E não só estar por estar. Isso que você falou até de concertos, isso também me chamou a atenção no início, porque quando eu cheguei aqui, sentia nos concertos as pessoas muito paradas, sabe? No Brasil não. Mas pessoas... isso aí já é cultural, não, estamos a falar da parte cultural. É cultural. Mas hoje em dia as pessoas não vivem, não curtem. Agora dos telemóveis estamos a falar que é uma coisa que acontece em todo lado, em todos os países. Mesmo que tu vês, por exemplo, o Taylor Swift, vês quando agora estão a passar mesmo teve lá o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro. E toda a gente, é verdade, com 1 milhão e... Não, 2 milhões. 2 milhões e 600. Como é que é possível? 2 milhões... A praia é grande, né? Mas sim, mas aquilo era a perder de vista, Mas, de facto, esta coisa dos telemóveis. E quando vemos, por exemplo, em Wembley, um concerto dos Queen, aquele mítico dos Queen, está toda a gente a vibrar e a ver e olhar para o Freddie Mercury e para o Brian May. E a cantarem. E a cantar e a dançar. E a curtir mesmo o concerto, né? E hoje, por causa dos telemóveis, por causa das redes sociais, etc., eu acho que perde-se um pouco. Agora, o tempo dirá, né? Como é que as coisas vão evoluir. Né? Não As coisas mudam, são cíclicas. Né? Sim, verdade. Cíclicas, eu estou aqui a lembrar-me, não tenho a certeza de quem foi o artista que proibiu no concerto, num ou 2 concertos dele, a utilização de telemóveis. E eu não tenho a certeza se foi o Nick Cave ou o outro. Rui, és rapaz para pesquisar, para eu não estar a dizer barbáries aqui na rádio, depois dizem, ela é uma mentirosa, a rapariga, só diz barbeiras. Como vêem, não estou com recursos de nada, estou aqui só a beber aqui uma água para ajudar aqui a hidratar as cordas vocais. Devia ser outra coisa, mas ainda não. Vai ser no final do programa. Vamos aqui beber um chá de frutos vermelhos. Exatamente. Não é, Mário? Bom. Portanto, tu neste momento continuas a exercer a tua profissão na área da contabilidade, o que, aliás, acho-te um complemento muito interessante, como é que uma pessoa dos números está ligada depois, ao mesmo tempo, a uma parte artística. A gente tem que saber virar a chave, né? E eu, de uns anos para cá, já consigo lidar bem com isso. Antigamente era mais complicado, mas... Estás bem envolvido também, nessa matéria, não é? A maturidade traz-nos... Tiram algumas coisas, mas depois traz-nos mais certeza. Mais certezas quer dizer, uma das certezas que tenho é que estou sempre a aprender. E não sei nada. A gente está aqui para aprender e evoluir, né? Mas não é fácil, mas a mesma idade faz isso. A gente vendo que a gente fica mais cauteloso, fica mais lento nisso de aproveitar os momentos, etc. Agora, tem que girar. É como você também, você sabe bem disso. A gente, às vezes, num dia não está tão bem, mas se a gente tem um concerto ou tem que fazer uma festa ali naquele momento... Ora, aqui está, calma aí. Olha o meu cameraman, Rui Pereira, vem curtir o verão, Acho que ele é cantor. Grande cantor. Vem curtir o verão, Portanto, então temos aqui, foi Jack White, Bob Dylan, Tool e agora Ghost. Mas Jack White foi o pioneiro em 2018 a proibir os telemóveis nos seus concertos. E vários artistas abraçaram a ideia. Aliás, Bob Dylan que ganhou um Oscar. Não é um Oscar. Um Grammy. Não é um Grammy também, um prémio Nobel. Um prémio Nobel. O Bob Dylan, de criação. Agora, olha, mais uma coisa para pesquisares. Não vai eu estar a dizer outra barbárie e depois somos cancelados. Pronto, mas já há vários artistas. Mas até esse tipo de coisa, hoje em dia, claro que aí eles têm... Isso é uma evolução interessante. Olha, acabou, não há telemóveis. Assim como quando vamos ao cinema, deixa-me dizer, as pessoas são proibidas de filmar. Quando vamos aqui ao Teatro José Lúcio,
há uma voz que diz, atenção, pedimos a senhora, a todos, lembramos os telespectadores, não é telespectadores, espectadores que é proibido filmar não é? Pronto. É um caminho. Pode ser, não é? É por isso que a gente tem é que as coisas estão sempre em mudança, da mesma maneira. Né? Você se lembra, antigamente a gente não tinha, era um telefone, antigamente a gente ligava numa cabine telefônica, né? E ninguém andava atrás de ninguém na rua, pronto. E as pessoas encontravam-se à mesma. Aliás, a prova disso é o apagão, que falámos há pouco em off, que o apagão fez as pessoas redescobrirem a rádio. Porque havia pessoas que pensavam que a rádio não trabalhava sem eletricidade. Não é? E é o único meio mesmo. É o único meio de comunicação. E se calhar também daqui tiramos alguma aprendizagem. Por falar em histórias, e estava aqui a pensar nos cancelamentos e que agora é tudo muito sensível, há coisas que não podemos dizer. Pois é, isso que eu estava a falar, isso que você estava dizendo dos telemóveis, isso dos telemóveis num concerto. Isso hoje, como está tão... Né, as pessoas se ofendem por qualquer coisa, as pessoas até vão depois para dizer fui num concerto e não me deixaram usar o telemóvel. Sim, agora é tudo muito virgens ofendidas, não é? Fica tudo muito ostracizado. Mas aqui há uns anos... É verdade. Mas aqui há uns anos tu também houve aqui uma história engraçada que gostavas de partilhar connosco. A gente... Foi na minha segunda passagem na rádio, que eu depois, como eu disse... Houve ali um período que a gente teve fora e depois voltei, que foi em 2006, entre 2006 e 2012. Mas nem foi na 94, foi na outra rádio. Foi na outra rádio onde tu passaste também na Rádio Lis. Na Rádio Lis. Exato, depois porque nenhuma das duas já existe mais. Aqui fazem parte da história. Exato, é verdade. Outra coisa, não vamos agora estar a dizer que cancelamos a história, não é? Exato, é verdade. Depois eu saí da 94 e vou para a Rádio Lis e ficamos lá mais 2 anos. Foi 2014 até 2016. Há um dia. Exato. E era gravado, porque como você disse no início, quando eu vim para cá, era em direto. E isto porque as rádios locais ainda tinham poder para fazer direto. Para fazer direto, exatamente. Fazer diretos, porque viviam dos patrocínios. Exatamente. Depois, nesse período, depois nesse período era tudo mais contado, né? As rádios perderam força quando veio a internet. Exato. E aí também não havendo patrocínios. Exato. Não, a rádio perdeu aí uma... A gente nem era só patrocínio, tudo quanto era lá. As locais. Sim, as locais. Todas as lojas anunciavam em rádios. Era uma forma que eles tinham de pôr o produto. Era em rádio e televisão, a televisão sempre muito cara. E as rádios locais faziam esse papel. E continua a ser muito cara. Exato. E depois, então a gente tinha que gravar o programa, né? Então a gente gravava, íamos à rádio uma vez por semana e gravávamos, porque o programa era diário, de segunda a sexta, foi aí 2 horas. Foi assim que eu te conheci. Mas conta essa história da Rádio Lis. E a gente... Como é que se chamava o programa? Na Rádio Lis era o República das Bananas. Que depois passou para a 94. Não, foi da 94 para lá. Foi quando a gente acabou na 94, fomos convidados para a Rádio Lis. E como era gravado, muitas vezes como a gente está fazendo aqui, né, a gente errava. Né? Como tem os programas. Tínhamos que cortar. Tínhamos que cortar e aquilo... Como cortámos o início, porque eu enganei-me. Exato. Só que aquilo... Éramos 3 e tinha um... Portanto, eras tu, o Rogério... Eu, o Rogério e o Fernando Ladeiro. Fernando Ladeiro, um beijinho, tenho tantas saudades tuas. E o Rogério, eles têm que vir aqui ao Metro e conversa. Vai ter que acontecer. O Rogério tem que vir, mas ele agora está no Canadá, é mais complicado fazer. Exato. Hoje em dia o Rui ajuda. O Rui ajuda. Exatamente. Fazemos uma reprodução do República das Bananas. É verdade, vamos combinar isso. E depois, a gente mandou ali, porque às vezes, quando você grava um dia, uma semana inteira é muito complicado, são muitos takes. E aquilo a gente tinha... eu estive 2 anos convosco no programa. Exatamente. A gente tinha entre 3 a 4 takes por hora. Eram 2 horas, eram sempre 8. Geralmente eram 10, né? 8 e mais abertura e fecho. Só que abertura e fecho é mais rápido. Então era muito coisa. Então chegava, sei lá, estávamos gravando, sei lá, quinta-feira,
faltava só um dia e era muito complicado. A gente tinha que ter... Tinham que ter andamento. E às vezes a gente ia de impulso. De impulso, e aquilo, para sair, não saía. E sempre saía um palavrão, uma coisa assim. E o Rogério era a pessoa responsável por cortar e editar. E ele editava, que é aquilo que o Rui depois vai fazer. Exatamente. Fez há um bocado que eu disse um palavrão. E depois, ele não cortou. E andamos ali... Portanto, porque eram tantas gravações que Por acaso o Fernando errou e já tinha errado 2 ou 3 vezes. E acho que foi até eu que falei um grande palavrão. Desse um fogo. Já não aguento mais, Fernando, de novo, errou, não sei o quê. Né? Fogo. Pronto. E foi assim para o ar. E foi assim para o ar. Ui, uma vez. Uma vez. Aí a gente... E quando é que deram por ela? Depois, no próprio dia que receberam o telefone? Não, ele editou, né? E tipo, aquilo passou, tipo, imagina, aquilo era segunda-feira. E aquilo na quinta-feira passou, ou na quarta. A gente gravou terça, quarta, quinta. Então, na quinta-feira de manhã, as pessoas estavam lá na rádio, chegando, né? E aí ouviram aquilo, mas aí depois já não havia nada a fazer, não é? Já não dava. Não, eu estou a imaginar tudo em slow motion. Não dava. E aí, eu até estava a trabalhar, porque estava no meu trabalho e me ligaram. Pô, o que vocês fizeram? Eu não sabia nada. Pronto. Porque havia pessoas que achavam que era direto, não é? Que era indireto. E então, foram chamados à direção da rádio. Fomos lá e tal, pronto, tem atenção. Infelizmente, passado 1 mês ou 2 meses depois, aconteceu de novo. Take 2. Agora, fogo à peça. E aí caraças, caramba, fogo, caramba. Foi isto, não foi? Foram estas as palavras, só pode. E infelizmente, pronto, também foi numa altura que a rádio, o programa Mais Cedo ou Mais Tarde ia acabar, porque a Rádio Julis naquela época já estava 100% que é Record FM, e aquilo já era satélite, já estava com outra dinâmica, já entrar num outro âmbito. Como hoje é tudo, é como as rádios, não é mais local praticamente. O tempo de antena local é 2, 3 horas, porque são obrigados a terem ali, e pronto, o resto vem tudo repetido, vem de Lisboa ou do Porto. E pronto, mas agora... Na segunda vez aconteceu de novo, aí já nem nos chamaram lá, pronto. Não. Nos pagaram o que tinha que pagar. Não, mas diz a verdade, receberam um telefonema do céu. Exatamente, do céu, foi. Era um telefonema religioso, atenção que... Porque a gente era escrutinado, né? As pessoas ouviam, mesmo as pessoas, os ouvintes, e mesmo lá dentro da rádio, porque o nosso programa era de manhã, até, acho que era das 8 às 10, e depois entrava a locução normal, pronto, olha. E aconteceu. E acabou-se a República das Bananas exatamente. Com um telefonema. Exato. Do Sr. Bispo. Olha, já disse. Não vais cortar, Rui, porque é verdade. Nós aqui no 1,5 metro de conversa somos pela verdade. Somos pela verdade. Mário, olha, a conversa está fantástica. Vou ter que te convidar novamente para vir aqui. E tu vens? Aceitas? Venho com o maior prazer. Não há uma sem duas, nem duas sem três. Muito obrigada por teres vindo aqui partilhar também um pouco da tua história. Pelo convite, e foi um prazer aí poder estar também a divulgar um bocado a experiência, né, de vida que acaba. Exato, a tua experiência como um brasileiro que vive em Leiria há 25 anos, ligado à rádio, estamos aqui nos estúdios da CFM, e à música, portanto, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, exatamente. Tem tudo a ver. Portanto, assim, despeço deste podcast. Obrigada, Mário. Muitos sucessos. Sigam o Mário nas redes sociais. Tu tens Instagram, tem. Mário... DJ Mr. M. DJ Mr. M, exatamente. DJ Mr. M, estava-me aqui a faltar. Sigam o trabalho do Mário e, se o quiserem convidar para casamentos, batizados, festas pelo corpo todo... Oi, também não há... sigam também o trabalho dele. Um excelente DJ. Muito obrigada. Obrigado, e até breve. Até breve. Sei que nós vamos nos encontrando por aí. Da minha parte, obrigada a todos que nos estão a ver e ouvir.
a ouvir na CFM e a ver em todas as plataformas digitais. Estas coisas todas das tecnologias agora que há. E agora vou encerrar ao Rui. Olha aqui, vai lá se isto fica bem. Ação e se acabou.